paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Filhinho, já é a última hora. Até aqui, para a nossa meditação neste momento. Nós vemos que o tempo que nós estamos vivendo, um tempo difícil, o que está acontecendo no mundo, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Então tudo isso que está acontecendo é porque já é a última hora. Quando nós vemos na palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 36, diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não deixou data marcada para que ninguém soubesse. Tem falsos profetas profetizando e marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas toda essa profecia que fala a respeito da vinda de Cristo é falsas profetas. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara, o dia e a hora ninguém sabe. Mas nós vemos que primeira carta de João capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinho, já é a última hora. Quando fala sobre hora, fala sobre tempo. E nós vemos que um dia tem 24 horas, e uma hora tem 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos, e um segundo tem 7 milésimos. Rápido. Então, o apóstolo Paulo ele escreve que o arrebatamento será rápido. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, Jesus virá no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que somos vivos serão arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então será rápido o arrebatamento da igreja, porque Jesus não deixou dia e nem hora para que ninguém soubesse. E quando Jesus vir, a Bíblia é bem clara. Jesus disse: eu virei a hora que ninguém espera. É o momento que as pessoas pensam que Jesus não vai vir. Então ele disse que virá no momento que ninguém está esperando. E Jesus trouxe um exemplo a respeito sobre o povo de Noé, que o povo de Noé comia, bebia, casava e se dava em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio levar a todos. Então o que Jesus quis dizer isso? Que no tempo da sua vinda, o povo está comendo, bebendo e não vai perceber. Numa festa, quando a pessoa está numa festa de um casamento, quem está ligado do arrebatamento da igreja? Por quê? Porque lá só está esperando o noivo, esperando a noiva, o momento daquele especial do casamento. Então estão despercebidos. Mas Jesus é bem claro, através da sua palavra, que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, vigiais, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Se é vigiar, é vigilância, está atento, não ficar despercebido. Então quem está despercebido está dormindo espiritual. Mas a palavra de Deus é bem clara, Jesus, ele vai voltar. No arrebatamento da igreja vai ser tão rápido que não vai dar tempo você se arrepender. O arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar, não vai dar tempo a quem está afastado se voltar para a casa do Senhor, porque não vai dar tempo. Nós vemos também que não vai dar tempo pregar o evangelho, que muitas pessoas não querem pregar o evangelho nesse momento. Aí acontece o arrebatamento, não vai dar tempo pregar o evangelho para o seu parente, seu filho, seu esposo, seu vizinho, sua família. Não dá tempo pregar o evangelho. Por isso que eu estou aproveitando e trazendo essa mensagem, dizendo que Jesus vai voltar, para que você desperte, você que está dormindo espiritualmente, que Jesus vai voltar. Então essa oportunidade, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então é tempo de pregar o evangelho, que Jesus, ele vai voltar. Quando a palavra de Deus nos mostra que os discípulos também chegaram para Jesus e disseram: mestre, que sinais nos mostra da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse para ele: acatelai vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então veja só, muitos virão
dizendo que é o Cristo, enganarão a muitos, porque muitas pessoas serão enganadas pelos falsos cristos, como está tendo aí muitas pessoas já sendo enganadas pelos falsos cristos que apareceu e vai aparecer. Enquanto Jesus não voltar, muitos falsos cristos vão aparecer e muitas pessoas seguindo a esses falsos cristos. Mas nós esperamos nosso Cristo é nos ares, nas nuvens, não aqui nessa terra. A Bíblia é bem clara. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então a igreja de Cristo espera Jesus nos ares, não aqui nessa terra. Então os falsos profetas, os falsos cristos que estão aparecendo, a Bíblia é bem clara, enganarão a muitos porque não conhece a palavra de Deus e seguindo os falsos cristos que já está por aí. Muitos falsos cristos eu vejo aí na TV passando e dizendo que é Jesus, mas o meu Jesus que nós esperamos, nós vamos encontrar ele nas nuvens no dia do arrebatamento da igreja. Esse é o evento escatológico que nós sabemos que Jesus ele vai voltar. Então os discípulos chegaram para Jesus, estavam curiosos também, dizendo assim, quando é que Jesus vai vir? Quando é que tu vai retornar novamente? Então Jesus começou a falar a respeito dos sinais da volta dele. Falsos cristos e guerras e rumores de guerra. Nós vemos em Mateus capítulo 24, versículo 6 e diante, que Jesus falava sobre guerra. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já teve guerra e rumores de guerra. Aqueles dois aviões que atacou nos Estados Unidos, aqueles dois prédios, o World Trade Center, que foi atacado e destruiu aqueles prédios. Então é guerra e rumores de guerras. Então é sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente possa despertar que Jesus ele vai voltar. Muitas pessoas dizem assim, mas há muito tempo já existia guerra. Sim, há muito tempo já existia guerra, mas eu quero dizer que cada vez que o tempo passa, está aumentando as guerras, as fomes, as pestes, as doenças, as pragas estão cada vez mais aumentando, os terremotos, os maremotos. Então nós vemos na palavra de Deus que tudo está se cumprindo, assim como está escrito no livro de São Mateus capítulo 7, 24, versículo 7, que fala sobre peste. Peste significa praga, doença. E nós vemos que nos últimos tempos apareceu as doenças como ebola, zika vírus, coronavírus, a AIDS. Então esse tipo de doença cada vez mais piorando. E nós vemos o que está acontecendo hoje sobre o coronavírus, que parou o mundo por causa dessa enfermidade, que ainda continua. Mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu sei que um dia, se Jesus não arrebatar a sua igreja rápido, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, vai aparecer mais doença, porque é cumprimento da palavra de Deus. Peste, fome, praga, doenças, terremotos, então vai aumentar, simplesmente vai aumentar. Nós vemos também que a palavra de Deus está se cumprindo, como nós vemos sobre terremotos, sobre princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Quando nós vemos perseguição contra os cristãos, quando nós vemos a violência, pai matando filho, filho matando pai, mãe jogando seus filhos no lixo, aborto, traição, violência. Então tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então se esfriando por causa de falta de amor. E a Bíblia é bem clara, Mateus capítulo 24, versículo 10, que naquele tempo muitos se escandalizarão. Escândalo na família, escândalo na política, escândalo nas religiões, escândalo na sociedade. Então é escândalo que vai vir, mas é cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara, Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aquele que perseverar
até o fim será salvo. O fim de quê? O fim da sua morte ou o fim que será o arrebatamento da igreja. Então aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então nós devemos perseverar. Então tudo o que está acontecendo, como já aconteceu, que eu nunca pensei que eu ia alcançar o que está acontecendo, feito o tsunami que teve, os terremotos que estão tendo, esse coronavírus que parou o mundo. Jamais eu imaginei que eu ia alcançar essa época, mas está aí. Tudo está se cumprindo, é a palavra de Deus que está se cumprindo na terra. Então nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. E a Bíblia é bem clara. Tudo isso é o princípio das dores. Princípio significa começo. Se o começo nós vemos tudo isso acontecendo, quanto mais o fim. Mateus capítulo 24, versículo 21, a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então o que quer dizer? Que no período da grande tribulação vai ser pior do que está acontecendo nesses últimos tempos. Porque será o período da grande tribulação. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas nós vemos na palavra de Deus que se nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como se naqueles dias, então o que é que já teve antes? Já teve o dilúvio que matou aquela geração todinha. Mas a Bíblia continua dizendo: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. O que já teve antes? Nós vemos a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com fogo. Naquela geração também, que estava em pecado, que havia pornografia, tudo que desagrada a Deus. O pecado estava crescendo e Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, da violência, de tudo. Então, mas a Bíblia continua dizendo: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias, que será o período da grande tribulação para aqueles que ficaram no arrebatamento. E nós vemos, irmão, que a situação, como exemplo desse coronavírus, parando o mundo, as empresas, tudo sendo parada. E nós vemos que a situação vai piorar no período da grande tribulação, que a grande tribulação será a ira de Deus sobre a terra. Mas nós vemos na palavra de Deus que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Por quê? Porque Jesus fez a promessa. João capítulo 14, versículo 3 em diante, capítulo 2 em diante, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então foi Jesus que prometeu que ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, e nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, nós vemos aí o cumprimento da palavra de Deus: o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos que hoje nós vemos aborto, traição, blasfêmia, violência, as drogas aumentando, e o ser humano não está se entendendo a si mesmo. O ser humano está se destruindo. Por quê? Porque esquece de buscar a Deus. Estão buscando os prazeres desta vida, tudo aquilo desagrada a Deus. Mas a palavra de Deus diz aí, 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é tempo de buscar a Deus, porque o tempo está difícil, mas a palavra de Deus está se cumprindo na terra. A ciência está se multiplicando. Nós vemos que antigamente nós tínhamos uma TV com um tubo de imagem grande. Hoje não, nós temos a TV fininha, grande, pequena, mas a tecnologia avançada. Celular, nós temos um celular que dentro do celular tem internet, dentro do celular tem TV, tem várias coisas dentro do celular. Quem diria que a gente ia alcançar esse momento? Que de primeiro o celular naquela época era um celular grande. Hoje não, nós temos um celular pequeno na palma da mão,
e a tecnologia avançada. Amém? É isso aí, mas é cumprimento da palavra de Deus. Está lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, que a ciência se multiplicará. Então aí a ciência está se multiplicando. Nós vemos aí o homem querendo ser igual a Deus, clonar um ser humano. Já clonaram a ovelha, Dora, e agora quer clonar o ser humano. Mas nós vemos que Jesus, ele vai voltar. Também Jesus falou que nos últimos dias, os sinais da volta dele seria apostasia. Apostasia é a pessoa se apostatar da fé, dando ouvido ao espírito enganadores, a doutrina de demônio, e sair da verdade e ser enganado por causa da mentira. Isso é apostasia. Então nós vemos que a apostasia está por aí. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelos falsos mestres, falsos profetas que estão surgindo por aí. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir sobre a terra. Amém? Nesse momento estamos aqui para trazer esta palavra, dizer que é tempo de despertar do sono. Jesus, ele vai voltar. Filhinho, esta é a última hora. A última hora que Jesus está dando oportunidade para que você possa se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar em vigilância, atento, porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Agora eu quero trazer o final dessa palavra. Você que ainda não aceitou Jesus, você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há dado acima do céu nem abaixo da terra que nós devemos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo que nós encontramos salvação. João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente Jesus é o caminho que pode levar o homem para o céu. Primeira carta de João capítulo 1, versículo 9. Se nós confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então o homem tem que confessar os seus pecados, se arrepender, entregar sua vida a Jesus, porque ele está voltando. Você que está afastado do evangelho, se volte enquanto é tempo. A Bíblia diz que Jesus é o pastor, e o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Você é ovelha, não importa como é que se você encontra ovelha ferida, ovelha afastada, o que importa é que você volte para a casa do Senhor, que Jesus está dando tempo para que o homem se arrepender, mas ele vem buscar a sua igreja. A Bíblia diz que no tempo de Noé, quando ele chegou o tempo de Deus, então ele disse a Noé, Noé, entra na arca, tu e tua família. Então significa que foi 120 anos depois. Então o que acontece? Deus é longânimo. Longânimo significa paciente. Então Deus deu paciência, mas chegou o tempo de Deus, para Deus vir buscar o seu povo. Eu quero dizer que Deus vai vir buscar o seu povo aqui na terra. A sua igreja, que será arrebatada. E nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E que eu posso dizer, a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. E aqueles que estão fora, se volte. E aqueles que não aceitou, aceite. Porque Jesus, ele está voltando. E nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Terminando essa palavra dizendo, 1 João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe os vossos corações. Creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem morada para mim, tem morada para você. Jesus, ele não faz exceção de pessoa. Ele ama o pecador, mas ele quer que o pecador se arrependa, entregue a sua vida a ele enquanto é tempo. Amém? Então não se turbe os vossos corações, porque você encontra aqui paz, você encontra salvação aqui na palavra de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é tempo que Jesus está dando para que você possa ter um encontro com Ele, e que Deus nos abençoe. Que essa palavra seja uma palavra de edificação para mim, para você, para a sua casa, a sua família, que Jesus ele está voltando. Então entregue a sua vida a Cristo, você que está afastado e você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você liga a sua TV, abre um jornal, só vê notícia que nós vemos a violência, as doenças, as pestes, os terremotos, mas é cumprimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe
em nome do nosso Senhor Jesus. Isso simplesmente é um despertamento para mim e para você. Jesus, Ele vai voltar. E eu agradeço essa oportunidade, dizendo assim neste momento, com muita certeza e convicção, que a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Então seja livre, porque Jesus, Ele está dando oportunidade. Aceite Jesus para ser liberto, para um dia ir morar no céu. Só para concluir, dizendo, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor nem sofrimento, nem pranto e nem choro. Então Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então o sofrimento que nós passamos aqui na terra, tudo que nós sofremos, a Bíblia diz que lá Deus vai cessar o choro. Lá só paz, alegria e felicidade. E nós não queremos ir para o céu sozinho. Quero que você também vá. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.